Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Nós estamos vendo hoje no mundo uma degradação muito grande, em termos de moralismo, em termos de autoridade. Os Estados Unidos está passando por uma crise agora, porque o novo governo está seguindo uma ideia de desmonetizar a polícia, ou seja, diminuir o investimento em polícia. Porque eles querem evitar que pessoas sejam mortas pela polícia, pessoas sejam perseguidas pela polícia. Então como é que eles vão resolver isso? Diminui a polícia. O que o crime faz nessa hora? Você diminui, você tira de circulação os ratos vão fazer banquete, os ratos vão sair correndo de alegria, né? Vão fazer o que quiserem. Mas isso é o que o mundo está caminhando. Um mundo sem lei, um mundo sem moral, um mundo sem autoridade, né? Com desrespeito à autoridade, e pior, um mundo em que as crianças são tiradas dos pais. Porque se a gente abrir lá em... Então, isso eu estou dizendo tudo isso aqui para mostrar que a rejeição do apóstolo não era nada de estranho perto de para onde iria caminhar a humanidade, principalmente a humanidade cristã, no futuro, quando a palavra de Deus seria totalmente rejeitada. Porque nós estamos falando de países que foram evangelizados e evangelizadores, países que cresceram dentro de uma moral cristã, dentro de leis pautadas pela Bíblia e tudo mais, que hoje estão um verdadeiro contrário a tudo isso. Totalmente contrário. A gente abre lá em Efésios capítulo 5, o que nós encontramos lá em Efésios capítulo 5, 5:22. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. E mais à frente, ele vai falar, no versículo 32, grande é este mistério. Ele está falando do casamento aqui, de um homem com uma mulher. Aí ele fala, grande é este mistério. Digo-o, porém, a respeito de Cristo e da igreja. O que ele estava falando? Que o casamento, o mistério que ele representava, era Cristo e a sua igreja. Um homem, Cristo, casando-se com uma mulher, a igreja. Então, quando Deus, lá no Jardim do Éden, criou um homem e uma mulher, para um homem casar-se com uma mulher, ele estava estabelecendo as bases do relacionamento humano, tendo em vista Cristo e a sua igreja. Então, se você destrói aquilo que é o plano de Deus, você acaba também corrompendo a sua realização. Por exemplo, se eu tenho uma foto dos meus pais e eu queimo a foto dos meus pais, eu estou desonrando a memória deles. Porque ainda que não sejam eles ali na foto, é um papel, né? É uma figura, mas representa eles. Então, se eu queimo, se eu destruo aquela relação homem e mulher do matrimônio que Deus estabeleceu no Jardim do Éden, que representa Cristo e a igreja, eu estou ofendendo o motivo daquela foto. Pensa assim, a ordem de Deus de um homem casar-se com uma mulher é a fotografia. Mas ela representa o quê? A realidade que é Cristo e a sua igreja. É isso aí. Então, se eu toco nessa foto, eu toco em Cristo e a sua igreja também. Se eu deturpo essa foto, eu deturpo Cristo e a sua igreja. A realidade que aquela foto representa. Percebe? Seria como, outro dia eu vi uma foto, não sei se foi no Facebook ou no Twitter, alguém falou assim, era assim nos tempos em que não havia
rede social, né? Aí o cara pôs uma foto, é uma foto de um casamento, tá a família inteira, né? Sabe o casamento que ele põe a família do noivo, a família da noiva, todos os padrinhos, madrinhas, tal. E no meio da foto tem um buraco na cara do noivo. Por que aquilo? Provavelmente, é uma foto antiga, né? Provavelmente aquela pessoa que se casou, depois o marido deve ter aprontado alguma e acabaram se separando. Mas ela não queria perder a foto, que tem todos os familiares ali, ela cortou a cabeça do marido fora, decapitou o marido na foto, deixou um buraco só, porque naquele tempo não tinha como retocar a foto, né? Fazer Photoshop, coisa assim. Então, isso, na verdade, quando você destrói a origem da coisa, no sentido do que ela representa, que é Cristo e a igreja, você destrói o casamento, você destrói, você também toca, você não vai destruir. Ninguém vai conseguir destruir o casamento de Cristo com a igreja, mas você está ofendendo Cristo por aquilo que ele é e por aquilo que ele fez. De ter uma esposa, ter vindo ao mundo para resgatar com o seu sangue uma esposa. Ter uma esposa tirada do seu lado, da costela, como foi lá em Adão e Eva na representação feita lá no Jardim do Éden. Então, uma das coisas que são base de uma sociedade que é pautada por valores cristãos é o casamento de um homem com uma mulher. Você destrói isso, você já está tirando uma sociedade pautada em cristianismo e mudando isso em outra coisa. A quem interessa isso? Ao diabo, claro. O diabo odeia. O diabo é aquele que vai recortar da foto, recortar Cristo da foto. Porque ele não quer que ele seja honrado nas coisas nesse mundo. Ele não quer. Agora, isso é uma coisa. Uma das bases que estão sendo solapadas. E muitos cristãos entram nessa de gaiato, né? Entram nessa de gaiato, porque não entendem o que está acontecendo. Outros tentam mudar isso na marra, na força, protestando, tá? Mas não é. O mundo é mundo. O mundo vai correr do jeito que o mundo é. Pelas rédeas do príncipe desse mundo, que é Satanás. Então, essa é uma coisa. No capítulo 6 de Efésios, nós temos a outra coisa, no versículo 1. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Isso também vem desde o princípio. Quando Deus criou o homem e a mulher, crescei e frutificai. E aí os filhos, desde o começo, eles tinham os pais como autoridade sobre eles. O que nós vemos hoje? Você sabe quem é a autoridade sobre os seus filhos no Brasil e em outros países que adotaram o modelo socialista de educação? É o governo. Por isso que no Brasil até agora não foi regulamentada a educação em casa. Agora na pandemia deram uma quebradinha de galho para as crianças poderem ficar em casa assistindo a aula da professora na escola. Mas é a professora na escola, não é o pai nem a mãe que estão dando aula para o filho. Nos Estados Unidos você pode fazer homeschooling, que chama, né? Ensino em casa. Ensino doméstico. Você é uma mãe, você é um pai, você vai e adquire as apostilas, os livros, o plano didático, de ensino, etc. E você dá aula para os seus filhos em casa. Aí no fim do ano, eles prestam um exame numa escola e aí eles passam. É assim que funciona. Mas aqui no Brasil ainda não foi aceito esse sistema. Eles estão estudando, querendo aceitar, mas se o socialismo vai tomando conta, não vão deixar. Nos países socialistas da Europa, por exemplo, a Europa é em grande parte socialista. Não estou falando de comunista, socialista. Você vê a França é socialista, a Itália é socialista. A Noruega é um dos mais avançados nessa questão socialista da educação. Então o que está acontecendo na Noruega agora? Se um pai cristão, uma mãe cristã, disciplinar seu filho, ou forçá-los a ler a Bíblia, ou ir à igreja, ou ir às reuniões, tal, esse pai e essa mãe podem ser presos e perder a guarda do filho. Como já aconteceu com muitos casais na Noruega. Casais cristãos que perderam a guarda dos filhos. E os filhos são levados, então, e colocados para adoção.
como se tivessem sido massacrados, tivessem sofrido violência no lar, porque lá na Noruega agora, se você ensinar uma religião para os seus filhos, você está cometendo violência contra eles, porque eles que têm que decidir quando eles crescerem só. Se você der uma chinelada, então você vai preso. Vai preso. Aqui já tem a lei da palmada, não é? Então esse é o mundo agora. Os pais não são mais pais dos seus filhos, o governo é, o Estado é. Israel é a mesma coisa, Israel já é mais antigo ainda, esse sistema. No começo, quando começaram a habitar Israel, nos anos 40 e 50, eles criaram os kibbutz, que eram as fazendas coletivas. Então, as crianças que nasciam já nem ficavam, eram colocadas sob a guarda do Estado, naquelas fazendas coletivas, né? Então, basicamente é isso, é tirar na China, na Rússia, os países mais antigos, socialistas, comunistas, fizeram isso há muito tempo, né? Então essa é a segunda coisa que o diabo quer solapar a sociedade. Ou seja, tirar os filhos de você, tirar a sua autoridade sobre os seus filhos, tirar de você a autoridade de como os seus filhos devem ser criados, em quem eles devem crer, né? Você não pode dar uma educação cristã aos seus filhos, daí como é que vai fazer, né? Agora na Noruega está tendo a retranca, porque você faz uma coisa assim, claro que tem as consequências. Eles estão tendo que lidar agora com muitas crianças que estão sendo abusadas por pais adotivos. Porque o cara vê lá, a criança foi tirada dos pais, que eram cristãos e tal, colocadas para adoção. Ele vai lá, adota as crianças, aí ele começa a publicar foto das crianças em site de pornografia. Né? Aí a polícia tem que ir lá prender o cara e tal. Aí a criança já tá chocada, né? já destruiu a mente daquela criança. Então isso é consciente. Mais uma vez, quem tem interesse nisso? O diabo tem interesse nisso. Né? E a outra coisa a terceira coisa que também Satanás está cuidando é a questão da autoridade. No versículo 5 do capítulo 6 de Efésios: vós servos, obedecei a vossos senhores segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor, e não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. Ele está falando aqui da relação patrão-empregado. Naquele tempo usava-se a palavra servos livres, não é? Mas hoje é patrão-empregado. E o que se faz na sociedade hoje? É minar a autoridade do patrão sobre o empregado e dar aos empregados, incentivá-los, né, a se rebelarem contra os patrões. Então, com greve, com manifestações, com uma série de coisas. E aí cria-se, então, uma situação que fica impraticável para quem vai ter uma empresa e vai ter empregados. Tanto é que muitos no Brasil fecham até a empresa depois de sofrerem ações trabalhistas que nem sempre eram justas. Qualquer empresário sabe que se o empregado entrar com uma ação trabalhista, ele ganha. Ele ganha ação trabalhista. Não é? Porque já é assim, tipo assim, não vamos fazer algo que possa ofender o mais fraco aqui, senão vai ser no jornal, senão vai dar confusão e tal. É o que está acontecendo nos Estados Unidos. Os Estados Unidos é um país que vai implodir. Aquilo lá vai acabar de dentro para fora, porque eles estão tirando as bases de uma sociedade que Deus colocou antes do cristianismo. Essas bases, esses fundamentos foram lá no Éden, foram lá no Gênesis. Deus estabeleceu a autoridade em Gênesis capítulo 9, quando Noé saiu da arca. E Deus deu autoridade a Noé para ter poder de vida e morte sobre os homens, sobre os seus semelhantes. Isso era autoridade. Por exemplo, agora o Joe Biden cancelou todas as penas de morte. Todas as pessoas que estavam condenadas à morte não estão mais nos Estados Unidos, porque alguns estados nos Estados Unidos
ainda mantinham a pena de morte. Ele falou, acabou. Ele mandou cancelar tudo. E a pena de morte, embora no Brasil não exista oficialmente, né? Ela existe extraoficialmente, porque um policial, se ele se encontrar numa situação em que ele precisa defender uma população, ele vai matar o bandido. Ele tem que matar o bandido. Porque ele não pode simplesmente assim, não, vamos bater um papo, vamos conversar, não. Se ele vê que existe risco para si mesmo, e principalmente para pessoas inocentes, ele tem que matar o bandido, ele tem que atirar para matar. Mas aí você vê aquelas situações, como agora mataram um cara que era assassino, estuprador, tudo que havia de ruim, e os jornais falam que ele foi executado, né? Executado. Que executado, cara? Ele tinha que sofrer a morte porque ele era um homicida, um estuprador. Isso no Antigo Testamento era motivo suficiente para o cara ser morto. Mas na época do mimimi, começam a se solapar as bases da família formada por um homem e por uma mulher, da autoridade em casa, dos pais sobre os filhos, e da autoridade na sociedade, dos policiais e dos juízes e dos soldados sobre os cidadãos. Você tira isso, sabe o que acontece? Blum. E a quem interessa ruir a sociedade? Satanás. Satanás é louco para deixar isso aqui uma bagunça, para que quando ele mandar o seu representante aqui, e tiver uma bagunça que ninguém aguenta mais, o seu representante de Satanás, o anticristo, chegar, todo mundo vai assim, ai, que bom, chegou um que vai pôr ordem na bagunça. Claro. Então não se iluda. O mundo pertence hoje a um príncipe que não é o Senhor. O Senhor foi expulso daqui. O Senhor não está aqui. Não cabe ao cristão querer se opor a essa degradação. Ele se opõe na sua família, na sua casa, no seu círculo. Mas ele não deve sair na rua fazendo oposição, tacando pedra. Nada disso. Ele só assiste. Enquanto existe trevas por todo lado, a responsabilidade dele é ter luz na sua casa, como era no Egito, que havia trevas em todo lugar, mas havia luz na casa dos hebreus. Porque o cristão tem que ser aqui luz e sal nesse mundo. O sal não sai dando tiro em ninguém, o sal não sai ofendendo ninguém. O sal é. Ele não faz, ele é. A luz também não faz nada, a luz é. Simplesmente. Ele é luz, ela ilumina. Mas ela não força, ela não derruba a porta, né? Se a porta está fechada, a luz não entra. Então, o papel do cristão hoje é manter essas coisas que Deus instituiu dentro do seu círculo. Ah, mas e a sociedade precisa mudar? Não tem que mudar nada. Se tivesse que mudar, o Senhor teria mudado. Porque quando ele foi crucificado em fraqueza, como fala no nosso capítulo lá de 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 4, porque ainda que foi crucificado por fraqueza, vive contudo pelo poder de Deus. Porque nós também somos fracos nele, mas viveremos com ele pelo poder de Deus em vós. Então, quando Cristo veio ao mundo, ele não mudou a sociedade. Naquela época, tinha incesto, tinha homossexualismo, tinha filhos desobedientes aos pais, tinha presidente ou governadores tiranos, cruéis, tinha tudo que você imaginar. Tinha até um lá, o Herodes filho, né? Que dormia com a mulher do seu irmão. O senhor mudou isso? Não. Ele mudou todo mundo? Não. Por que não? Porque ele não veio para isso. Ele veio para morrer e salvar pecadores. E ele até batia de frente, sim, com os religiosos hipócritas, que eram os fariseus. E ao mesmo tempo ele recebia
de braços abertos, adúlteros, prostitutas, publicanos, que eram os rejeitados da sociedade naquele tempo. Claro que ele não tinha comunhão com o pecado deles, com os pecados dele. Ele não aprovava os pecados, mas ele recebia para salvá-los. Então, quando aquela mulher adulta foi pegar adultério, ele chega um momento que depois que todo mundo fugiu, né? Quando ele falou quem estiver sem pecado, atire a primeira pedra, não ficou um, né? Só ficou a mulher, que era a única que reconhecia que tinha pecado. O que ele fala para ela? Vai, ninguém te condena? Ela fala, ninguém te condena? Ela falou, não, senhor, ninguém me condenou. Nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Ele não fala o contrário. Ele não fala, não peques mais, que assim eu não te condeno. Não. Primeiro ele perdoa. E depois ele fala, não peques mais. E assim é o que o Senhor faz com qualquer pecador hoje. Primeiro ele perdoa o pecador. Não adianta você mudar de vida, chamar uma prostituta e falar assim, não, você tem que deixar de prostituir para você ser salva, chamar o viciado, você tem que largar as drogas para ser salvo, chamar o bandido, tem que parar de roubar para ser salvo. Não. Você tem que crer no Senhor Jesus Cristo para ser salvo. Ah, creu? Agora procure andar de uma maneira agradável a Deus. Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net. Baixe o aplicativo.